Boa noite, todo mundo. Muita paz do nosso Deus para todos nós. Os pré-adolescentes de 9 a 12 anos, eles vão ter um culto paralelo ao nosso, então já foram convidados, já tem alguns lá em cima, mas tem mais dessa faixa etária aqui, 9 a 12. Beleza. Então, pode subir, tá? Esse pessoal. Gente, nós temos um trabalho de implantação de igreja, entre outros, no Amazonas. A maioria aqui, quem já é da nossa igreja, quem já é veterano, sabe, conhece a família do Josué Amaral. Ele nasceu aqui em nossa igreja, e há mais de 20 anos, vou chutar aí uns 24 anos por aí, ele serve ao nosso Deus implantando igrejas. Então ele está em Manaus atualmente. Nós o enviamos com outras igrejas parceiras para implantar igrejas lá. Ele teve cuidando de uma igreja antiga, reestruturando, treinando liderança. E ele mandou uma carta essa semana. Atualmente ele está cuidando de uma igreja em Manaus, uma igreja nova que ele começou. Vou mostrar para vocês aí. Projeto novo que ele começou o ano passado. Olha, já tem uma boa turma aí. Já tem classe já para as crianças. Aqui já está, você vê, o ano passado que começou uma nova igreja que ele está implantando lá. Fora esse trabalho aqui, eu não tenho fotos, mas ele viaja 4 vezes por ano a 500 quilômetros, distante de Manaus, numa cidade chamada Tefé, e tem 4 igrejas lá que ele treina líderes, ele ajuda nesses 4 projetos. E tem até ribeirinhos também nesses projetos. Só para lembrar para nós que nós temos projetos de implantação de igrejas e a nossa responsabilidade é sustentar esses missionários. Então, nós temos feito votos de fé, compromisso com Deus, todo mês de separar uma parte, aí a gente pega esse envelope verde e entrega, que vai destinado especificamente para missões. Ontem eu ouvi uma frase de uma pessoa de outra igreja, conversando comigo, a gente estava, foi com o Lucas Moraes, que está cuidando da Ibris, né? E alguém comentou lá na igreja, onde ele está cuidando, nossa igreja filha na Ibris, essa frase assim: esses missionários, eles se alimentam, eles têm as despesas com o dinheiro que Deus nos dá para dar para eles. Então, eu só quero lembrar você, nós temos esse compromisso de sustentar a obra missionária. É a responsabilidade que a gente chamou para nós, tá certo? Então, vamos lembrar disso. E por falar em missões, nós temos graças a Deus por isso, meus irmãos, eu fico tão feliz, empolgado de saber que tem gente da nossa igreja indo na Cracolândia toda sexta-feira à noite para ministrar para aquelas pessoas que estão na rua, que estão nas drogas, que estão numa subvida. E um deles é o Zezão, que está aqui com a gente. Eu já estive lá um tempo atrás, vou voltar essa semana também. A gente tem um choque de realidade ali, vendo aquela situação. Eu tenho pedido a Deus para nos mobilizar, gente daqui, para atuar no Hospital do Campo Limpo, para atuar na Cracolândia. E aí eu falei de manhã, aí dos irmãos que eu convoquei, se eu quero convocar de novo, se alguém quiser ir lá conhecer, depois do culto, vamos agendar, comigo ou com o Zezão. Lá precisa de mais gente, de repente pode ser você. Não estou pedindo para você ir lá trabalhar, mas estou pedindo para você ir conhecer. Tá certo? Dá uma olhada, dá uma espiada lá. De repente você pode ser a resposta da nossa oração, ou da sua oração também. Tá certo? Aí, agora à tarde, a minha filha falou: pai, eu quero ir na Cracolândia também. Aí eu falei: não, filha, esquece isso. Esquece isso. Ela falou: mas por quê? Eu quero conhecer também lá. Aí eu falei: olha, se eu conseguir mais uns 10 homens, eu confio no Zezão, mas... Ela falou: o senhor não se garante? Eu falei: eu não sou nenhum super-herói, não. Mas está aí feito o desafio, tá bom? E até mulheres também, porque tem toda uma... Eu brinco assim, mas tem gente de outras igrejas lá, tem um apartamento que a gente se reúne antes, a gente ora, sai preparado, a gente sai em grupo, não saímos assim de maneira avulsa, saímos em grupos. E aí tem todo um esquema lá, se tiver alguma moça, alguma senhora também, tá bom? Então a gente assina aí um compromisso de que vai cuidar de você. Mas é isso.
Então está dado aí o recado. Vamos então dar sequência ao estudo que nós começamos nesse mês de março. Jesus é Deus, e está provado. Já pastor Paulo esteve pregando a semana passada, nos desafiando, mostrando que Jesus não é apenas um personagem da história. Jesus não era apenas um homem especial, iluminado, um guia, uma pessoa carismática. Ele era isso também. Mas há algo de extraordinário na pessoa de Jesus de Nazaré. Ele não era um homem comum. Nós vimos que ele era 100% homem e 100% Deus. O Evangelho de João foi escrito para enfatizar, para demonstrar, para afirmar que Jesus tem a mesma natureza, a mesma essência que Deus. Diferentemente dos outros evangelhos, enquanto tanto Mateus quanto Lucas vão trabalhar na genealogia, Mateus vai pegar desde Adão, Lucas vai pegar desde Abraão. O Evangelho de João já entra de vez, sem genealogia. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo encarnou-se. João, vamos dizer assim, é o mais teológico dos quatro, é o mais universal, no sentido que ele está pensando em todos os povos, todas as nações, escrito pelo João, filho do trovão, João, aquele chamado irmão de Tiago, a quem Jesus amava. Então foi esse João que escreveu. E ele vai listar 7 pessoas aqui que falam que Jesus é Deus. Quem é ele para você, João Batista? Ele é o Filho de Deus. Quem é ele para você, Natanael? Ele é o Filho de Deus. Pedro, tu és o santo, santo aqui com S maiúsculo, santo, o próprio Deus, né? O santo de Deus, a mesma natureza de Deus. Marta, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quem mais? Tomé, olha que linda declaração, após a ressurreição. Senhor meu e Deus meu. Ele chama Jesus de Deus. O próprio João, autor do livro, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e o próprio Jesus, sou filho de Deus, ele disse em João, capítulo 10 também, eu e o Pai somos um. Em João, capítulo 14, ele fala, quem vê a mim, vê o Pai. Em Hebreus, capítulo 1, ele fala que ele é a representação exata do ser de Deus. Quem vê Jesus, ele falou, vê o Pai. Então, ele tem a mesma essência que o Pai. Isso tem que ficar bem claro para nós, que Jesus é Deus. Aliás, João fala que Jesus fez tanta coisa, ele usa uma figura de linguagem que nem o mundo inteiro poderia conter os livros se fosse escrever sobre Jesus. Sabe uma curiosidade? Você sabe quantos dias da vida de Jesus são narrados em João? Quantos dias da vida de Jesus são descritos em João? 3 semanas. Para você pensar nisso. João pegou só 3 semanas da vida de Jesus. A vida de Jesus, gente, era fenomenal, era surpreendente demais. Era fantástico demais a pessoa de Jesus. Jesus era imprevisível. Ele era maravilhoso demais e as pessoas queriam ouvi-lo o tempo todo. Então, João selecionou apenas 7 sinais que ele vai falar e nós vamos trabalhar aí nos próximos dias. Ele vai falar que, e aliás, o número 7 é muito peculiar aos judeus, você sabe disso. O número 7 significa a perfeição. Então, quando o judeu coloca ali 7 declarações de que Jesus é Deus, e agora ele pega 7 sinais, os quais ficam evidentes que Jesus é Deus, tem algo por trás disso, não é? Chamar a atenção nossa dessa coerência. Olha aqui os milagres: transformação da água em vinho, a cura do filho de um oficial, a cura do paralítico, a multiplicação dos pães, andando sobre o mar, a cura do cego e a ressurreição de Lázaro. Então ele selecionou 7. Agora, algo muito importante para nós
é que ao selecionar os 7, não é que a gente tivesse na nossa cabeça que aqueles milagres aconteceram apenas para provocar aquele João, a intenção dele é que nós vejamos que esse Jesus tão diferente, tão incrível, deseja, continua participando da nossa vida, sendo que o próprio Cristo, em João, no capítulo 1, fala que nós vimos a sua glória, como a glória do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Filho do Homem falou assim, Jesus, de agora em diante, vocês verão os céus abertos e os anjos vindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus inaugurou algo tão incrível que o povo dos seus dias ficava na boca do povo. Quem é esse? Quem é esse? E essa admiração pela pessoa de Jesus é uma admiração de saber que ali estava alguém que jamais pisou esse planeta como ele. E eles falam, Deus visitou pessoalmente o seu povo. Nós fomos visitados por esse Deus. Diferentemente de algumas teorias que falam que Deus criou o mundo e deixou como um relógio, se autogovernando, e que Deus não se importa. Quando a gente lê as Escrituras, a Bíblia fala que ele chegou perto, muito perto. Ele vestiu essa pele humana, para sentir nossas dores, para nos compreender. Mais do que isso, ele veio para nos salvar. A um preço muito caro. Então, o objetivo de João é demonstrar que Jesus é o Filho de Deus. E esses versículos aqui são os versículos chaves do Evangelho de João. Porque ele fala assim, esses sinais foram registrados para que creiais que Jesus é... Olha, está aqui o versículo. Ajudar a nossa memória aqui. Isso é para me lembrar que outra cor. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Há algo muito interessante em João, que é a conexão entre fé e vida. É recorrente em João, quem crê nele, fé, tem vida. O próprio Jesus, eu vim trazer vida. Então, há essa conexão. E os milagres, estes, porém, os 7 milagres, que a gente vai ver, foram registrados para que nós desenvolvamos essa crença, essa dependência e essa vida nova que ele veio trazer. Dito isso, essa breve introdução, vamos ver o primeiro milagre, que é a transformação da água em vinho, que está em João, capítulo 2, de 1 a 11. Então, você sabe que Mateus é o primeiro do Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 2. É uma passagem muito conhecida, chamada de As Bodas de Caná da Galileia. Acharam? Posso ler? João capítulo 2. Então, eu vou ler. Se você tem alguém do seu lado sem a Bíblia, por favor, vamos compartilhar. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. Caná da Galileia ficava mais ou menos 12 a 14 quilômetros. Há uma discussão sobre isso, mas há vários comentaristas que concordam nisso. Mais ou menos 12 a 14 quilômetros. Em Caná, uma cidade bem minúscula. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados, ou foram de penetras, convidados para o casamento. Estava tudo indo bem. No versículo 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus,
Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então, lhes disse Jesus: agora, levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água, que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então, chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho. E, depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou o quê? A sua glória. E os seus discípulos creram nele. E a mesma coisa acontece hoje quando Jesus revela a sua glória. Muitos creem, muitos não creem. Acontece isso até hoje. E aqui, nós estamos nessa situação de um casamento, uma situação de festa. É curioso que no livro de Gênesis começa com um casamento, Gênesis 2 e 3, Deus abençoa o casamento de Adão e Eva, tá certo? No meio da Bíblia, bem no meio da Bíblia, tem aquele casal cheio de romantismo, eu sou do meu amado, o meu amado é meu, aquela melosidade toda lá em Cantares de Salomão, um casamento ali incrível. Aqui em João, tem um casamento, no começo dos evangelhos aí, Jesus vai ao primeiro lugar que Jesus vai fazer um milagre, aonde? Num casamento. E como é que termina a Bíblia? As bodas do Cordeiro. Isso significa que parece, tudo indica, que Deus tem um interesse especial na família, no lar, de cuidar da família. Ele que é o criador do casamento. Essa passagem, inclusive, é muito usada para cerimônias de casamento. Já preguei, até recentemente, num casamento, num restaurante, da nossa querida Rogerlan, que está aqui, é do meu PG, preguei esse texto aqui lá. Jesus, ele estava presente, né, nesses momentos de celebrações, e é o primeiro lugar que ele vai. Então, é interessante isso aqui. Jesus está perto, gente. Essa distância de 12 quilômetros, e provavelmente Jesus, a família dele, era bem conhecida dessa família aqui, porque Maria é bem provável que sabia, estava ajudando até na organização da festa lá, porque ela sabia que o vinho estava acabando. Então, é bem provável que fossem até parentes ou amigos. O fato é que ela é uma pessoa-chave aqui nessa festa. E, ao ser convidado, Jesus, então, foi. A primeira lição que a gente vai aprender desse texto é essa aqui. Precisamos de Jesus como o mais importante convidado da nossa família. Jesus, nosso convidado de honra. A pergunta é: será que Jesus é o convidado de honra da sua vida pessoal? Será que ele é a pessoa mais importante da sua casa? Será que quando a gente reúne num pequeno grupo, a centralidade de Jesus é o que mais nos interessa? A pessoa dele ali naquele pequeno grupo? Será que Jesus é o nosso foco como igreja aqui? Ele é o principal, nós comparecemos aqui por causa dele, ele é o nosso interesse, ele é a nossa maior busca, a nossa única busca. Não que a gente não goste dos irmãos, dos abraços, mas o nosso foco, Hebreus 12:1, olhando para Jesus. Não podemos perder Jesus de vista. Ele é o nosso foco. Ele é o centro das atenções. Deve ser o centro das nossas atenções. Você já convidou Jesus para ser o convidado especial, a autoridade máxima da sua vida? Hernandes Dias Lopes, peguei esse comentário dele, que ele falou assim: a maior necessidade das famílias hoje é da presença de Jesus. As pessoas não estão precisando tanto mais de dinheiro, de conforto, de espaço, mas da presença de Jesus na família. Seu lar pode ter tudo,
pode ter muito dinheiro, saúde, amigos, prosperidade, mas se Jesus não é o centro da vida do seu lar, está faltando o principal. Só Jesus pode satisfazer sua alma, só Jesus pode dar sentido a esse vazio que está no seu coração, que está buscando, tentando buscar, e talvez buscando em vários caminhos. E no desespero, as pessoas fazem qualquer coisa que você pedir para elas, sabe? No desespero, batem em qualquer porta. E esse texto vai ensinar que a gente tem que recorrer àquele que é a fonte de todo o bem, de todo o amor, de toda a paciência, de todo o bem-estar. É Jesus Cristo. É uma pena quando o Criador do casamento não é bem-vindo à família. Às vezes a gente coloca como centro da nossa família, sabe o quê? A TV. A gente coloca como centro da nossa família o Netflix. Coloca ali as pessoas já não conversam mais entre elas. A gente fala que Jesus reina na nossa casa, mas a gente não chama a família para conversar em torno da pessoa de Jesus. E está cada vez mais difícil você convocar uma assembleia na sua casa. De vez em quando eu já falo com antecedência para meus filhos. Já na segunda-feira ou na terça, eu já falo assim, olha, quarta ou quinta-feira à noite, depois que todo mundo chegar, a gente vai ter um encontro com o Eterno. Já coloca assim vamos ter um encontro com o Eterno. Quem tiver no celular, vem para a sala. Quem tiver ocupado, não é para demorar. Nós vamos conversar, vamos interagir, vamos atualizar nosso papo, vamos conversar com Deus, vamos compartilhar pedido de oração, vamos aqui levantar um tempo de louvor para Deus. Isso é gostoso demais para a família e a gente não pode perder isso. Infelizmente, nessa correria da vida, a gente não vai priorizando isso. Vamos esquecendo de orar com o filho, de chegar num quarto, colocar a mão na cabeça do filho e falar, Deus te abençoe, meu filho, Deus te proteja na escola, Deus te dê sabedoria, Deus te livre do mau caminho, que Deus te cerque com seus anjos. Eu tenho uma filha, minha filha de 18 anos, ela já está trabalhando com o irmão, e olha, o coração fica aqui na mão. Nunca tinha passado por isso antes de ter uma filha saindo de casa assim. O coração fica na mão, vai estudar, a gente fica aqui na mão, gente. Ou é só eu que fico assim? Deus me socorre, Jesus, me socorre. Jesus. Aí chega em casa, você fica de boa, né? Mas é na dependência do Espírito de Deus. E aqui a Dona Maria estava lá, Dona Maria, mãe de Jesus, ela é descrita como a mãe de Jesus. Jesus não se tornou famoso porque ele era filho de Maria. Maria que se tornou conhecida por ser a mãe de Jesus. Esse é um destaque que a gente precisa lembrar. Então vamos lá. Precisamos ser realistas. Problemas acontecem apesar da presença de Jesus, que está no versículo 3. O que aconteceu no versículo 3? Aconteceu uma coisa aí que não era para acontecer. A gente não sabe se faltou dinheiro para comprar o vinho, se vieram convidados a mais. Acontece isso nas festas, não é? Você prepara aí a festa para 200 pessoas, chegam 250. Acontece isso. E acabou o vinho aqui na festa. E você sabe quanto tempo demorava um casamento lá? Até 7 dias. Significa que neguinho, para poder casar, tinha que reservar uma grana boa, porque a casa ficava aberta, e entrava e saía gente para comer e para beber. Você pensa que é brincadeira? Mas aí eu estava até fazendo umas contas. Tem casamento hoje que é tão caro que a pessoa gasta 25, 30 mil reais. Se você diluir os 25, 30 mil por 7 dias, é mais ou menos a mesma coisa. Não é verdade? Não é verdade? Você alimentar tanta gente por 7 dias, mas alguma coisa aconteceu ali, acabou o vinho, mesmo Jesus estando lá. Mesmo Jesus estando lá. Olha, cristianismo não é demagogia, não é charlatanismo, não é ingenuidade. Ser cristão não é um mar de rosas. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Sofrimento alcança todo mundo. A gente não sabe aqui se foi mau planejamento ou realmente um descuido, não tinha recurso para comprar a quantidade de vinho necessária. Acabou o vinho, tudo ia bem. Você já foi num casamento assim que alguma coisa uma gafe, alguma coisa não caiu bem lá?
Imagina nesse casamento aqui, se acabasse o vinho, Jesus não estivesse lá, aí o povo ia falar, você lembra daquele casamento lá em Caná da Galileia? Aconteceu há 30 anos atrás. Eu lembro, aquele que o vinho acabou. Eu estou lembrado. Esse casamento poderia ser marcado negativamente, mas não foi. Pelo contrário, né? Foi marcado muito positivamente aqui, porque a presença de Jesus é que faz a diferença. Gente, o vinho na Bíblia é atrelado à alegria. Alegria. Tinha esse contexto meio cultural. O Salmo 104:15 fala que Deus dá as plantas, o trigo, para nos dar saúde, nos dar vigor, o azeite para brilhar os olhos. E lá, Salmo 104:15 fala que o vinho para dar alegria. Eu quero só destacar, essa era uma bebida bem habitual naquela época, mas não é um argumento aqui para o consumo de bebidas alcoólicas. Se Jesus fosse produzir um vinho de teor alcoólico, como hoje em dia é fabricado, faria mal para as pessoas. O judeu não é caracterizado como o povo que vive se embriagando. Isso era mais os gregos e os romanos que enchiam a cara, mas geralmente os judeus eram moderados. Esse vinho aqui devia ter alguma quantidade de álcool, mas você precisava beber muito para encher a cara. Então, esse vinho que Jesus produziu aqui era algo que não fazia mal para as pessoas. Nós não encorajamos, nós não podemos dizer pela Bíblia que você tomar um cálice de vinho é 100% contra a Bíblia, não é, a gente não pode afirmar isso. Por outro lado, a gente não encoraja as pessoas, a gente encoraja a tomar todo o cuidado e evitar bebida alcoólica, tá certo? Nos nossos PGs, em eventos, por gentileza, não fica contando vantagem se você bebe e ficar se vangloriando disso, nós não encorajamos, você tem que respeitar o irmão fraco também. Muito bem. Essa realidade da falta de vinho, a gente pode usar como simbologia, que há muitos casamentos que vão tendo vazamentos. As forças vão se esgotando, assim como o vinho. A saúde das pessoas, a alegria vai se acabando. Às vezes o casal começa já no início do casamento. Está todo mundo, o romantismo está aqui a mil. Apartamento novo, mobília nova, casa nova, mulher nova, o homem nem tanto. Está tudo abarrotado, gasolina do carro está a mil. Vem o dinheiro da gravata, bênção de Deus o dinheiro da gravata. Não é? Todo mundo dá um pouquinho, o noivo e a noiva vão pagar a lua de mel lá com aquele dinheiro da gravata. E aí, não é? Faz parte também. Está tudo a mil. Acontece que quando cai na rotina, meu amigo, as pessoas vão perdendo a paciência, vão se cansando um com o outro, vai vindo a falta de diálogo, vai se perdendo o desencanto, vai perdendo o encantamento. E nesse sentido aí o casamento começa a entrar em crise, filhos alfinetando o pai, pai alfinetando o filho. Está se levantando uma geração que às vezes você não consegue falar com o filho e você completar o seu raciocínio, porque ele tapa o ouvido, ele não te escuta, porque ele está tão ligado na instantaneidade da informação, da imagem rápida, de passar o seu celular tão rapidamente, o Instagram e Face e as mídias, que você está falando com o filho, ele está assim, vamos pai, vamos mãe. Não tem paciência para nos escutar. Nós estamos perdendo essa capacidade de dialogar. A gente leva os filhos para a casa do vô e da avó, aí cada um pega no celular e fica pelos cantos e já perde aquele encantamento de saborear uma prosa boa em torno da mesa com o vô e a avó. Eu estou falando alguma coisa exagerada, gente? Ou é só na minha casa que acontecem essas coisas? Então vai acabando o vinho. E à medida que o tempo passa, a gente vai deixando de se doar um para o outro, a gente vai ficando carente de uma boa conversa, há um ciclo. Fora os desgastes naturais. Quais são os desgastes naturais? Eu estava aqui sentado, aqui do lado do pastor Paulo, havia um camarada ali meio careca naquela foto, aí eu falei, quem é aquele? Aí eu falei, tomei um susto, sou eu, faltando cabelo aqui atrás. Vem os desgastes naturais da vida, a gente vai perdendo
vai perdendo saúde. Aqui, eu estou carregando uma carteira de comprimido aqui. Eu não carregava essas coisas antes. Depois dos 50, tudo começa a aparecer na vida da gente. Vai caindo sobrancelha, orelha, vai caindo, o nariz vai crescendo. A barriga vai também descendo. O colágeno vai faltando. A única coisa que vai subindo é colesterol. E triglicérides, até dente vai caindo, você tem que estar indo no dentista. Se a gente não repor esse homem interior, a gente não tem preparo nem para envelhecer. Porque precisa entender que faz parte da vida esses processos naturais. E aqui está essa situação de uma crise aqui, mesmo com a presença de Jesus. Não é porque você é um cristão que você não vai passar por espinhos na vida, vai passar. A gente passa por sofrimento, às vezes sofrimentos que nós não causamos, às vezes nós passamos por dores de cabeça que nós mesmos provocamos, não tem nada a ver nem com Deus, nem com o diabo. É cabeçada, estupidez, coração duro, coração ignorante, que não tem sensibilidade para buscar Deus. Então, acontecem essas crises. Mas aqui a gente está vendo que, nessas horas, a gente precisa da intervenção de Jesus na hora da crise. E é o que acontece aqui. Maria é uma pessoa incrível. Né? Semana agora foi a Dia Internacional das Mulheres. Né? Não se liguem muito nisso, não. Vocês são importantes, não é só do dia. Às vezes a gente fica muito preso a essas datas fixas, né, inventadas pelos homens. Né? O importante é você ser uma mulher de Deus o tempo todo e não se ligar muito. Mas tudo bem, não é? Tudo bem. Eu quero lembrar aqui que essa figuraça aqui, figura maravilhosa, Maria, a mãe de Jesus, ela estava na festa, nos bastidores. Devia estar todo mundo ali pulando, dançando, aquela alegria contagiante. Maria viu que o vinho acabou. Às vezes nós não percebemos que o vinho acabou. Talvez nem o noivo percebeu. Nós vamos escondendo. Nós não vamos atacando as questões. A gente vai deixando que o tempo se resolve. Sabe quando um casal precisa ter uma conversa difícil e não conversa? Seja com o filho, seja com o próprio casal. Vai engavetando, vai guardando esqueletos no armário. Vai deixando lá. Eu não posso falar sobre isso, senão a casa cai. Não posso falar sobre isso e vai guardando aquilo lá. Não trata. É muito horrível você conviver com uma pessoa que você não tem liberdade de falar de dores do coração. Porque quando você convive com alguém, obviamente, você está em comunhão com o outro, que ama o mesmo Deus, pelo menos deveria, não é? E os dois estão buscando em Deus uma fonte de poder, de paciência e tudo mais. E às vezes nós vamos deixando para depois, não atacamos, vamos perdendo a capacidade, e aí os casamentos começam a naufragar, começam a entrar em crise, vem traição, vem separação. Maria, ela fez a coisa certa. Ela foi falar para Jesus, no versículo 4. Jesus dá uma resposta para Maria, no versículo 4. Parece uma resposta indelicada, parece uma resposta mal educada, mas Jesus não era esse tipo de pessoa. Ele era um cavalheiro. Infelizmente, não foi traduzido o tom. Essa fala de Jesus, mulher, o sentido dessa palavra mulher que Jesus empregou aqui, é o mesmo sentido de dama, de senhora. E Jesus não está falando para Maria, nesse momento, como filho da Maria. Ele está falando no seu aspecto como Deus. Ele falou, eu não fui autorizado ainda a me manifestar pelo Pai. Ele vivia em completa submissão ao Pai. A minha hora não chegou. Jesus está falando para Maria. E outra coisa, Maria não manda em Deus. Percebeu? Ela aceita. E ela já conhecia seu filho. Ela sabia quem Jesus era. Por que acaba o vinho? Ela corre para Jesus. Porque ela sabia que Jesus já era, apesar de publicamente não se manifestar, por conhecer o filho, Jesus era um solucionador. Deveria ser nosso papel, né? De ser pacificador, de ser solucionador de situações difíceis em nossa casa. Ela vai recorrer a ele. E Maria dá um grande exemplo para nós aqui. Na hora da crise, vá direto a Jesus. Vale a pena falar para Jesus. Nesse sentido aqui, eu sou até mariano, seguidor de Maria, porque Maria falou assim, façam tudo que meu filho mandar. Muito bem, Maria. Vamos obedecer o Senhor Jesus.
ela dá aqui uma dica interessante para nós. Ela não falou para os servos, obedeçam a mim, né, colocando-se acima de Jesus. Maria até, em Lucas, ela fala, eu dou graças a Deus que Ele atentou na minha indignidade, porque Ele é meu Salvador. Maria chama Jesus de Salvador, o que significa que ela era pecadora também. Está claro isso? Podemos ir em frente, então? Muito bem. Alguma coisa aconteceu nessa fala de Jesus, que Maria foi falar aqui para os serviçais. Era uma família pobre, gente. Provavelmente esses serviçais aqui não era gente todo vestido igual o Gomes quando veste de chefe. Não era buffet contratado, era gente voluntária que estava ali para ajudar o noivo. A própria Maria devia também estar ligada ali no que estava acontecendo para ajudar também, porque ela é como aquela Maria da música do Milton Nascimento, né? É preciso ter gana, é preciso ter graça, é preciso ter raça. Ela não vê uma situação e fica parada. Dona, você tem que cuidar da sua casa, de ficar atenta, de buscar, assim como ela, ir para Jesus e não ficar deixando a casa cair. Alertar as pessoas, fazer algo. E graças a Deus pelas mulheres que estão isso, pelas nossas Déboras que recorrem a Jesus e ora por nós também. Sim, as Déboras aqui, meus irmãos, estou falando aqui, não é apenas para bajulação, não. Vai saber se quem sustenta essa igreja aqui não são essas mulheres que oram por nós. E por último, sim, Jesus, aqui são potes parecidos com os potes da época. Esses potes eram chamados potes de cerimoniais. O judeu tinha muito de lavar as mãos, lavar o rosto, se purificar. Talvez durante o dia ele tocou em alguma coisa impura, a roupa suja, ou ele se sentia cerimonialmente. Então era muito comum, e até uma questão de higiene também, não é? Nós não precisamos ser judeu para chegar da rua e lavar as mãos. Então, esses potes eram para você pegar um pouco de água e lavar as mãos. Qual é a capacidade desses potes aqui? Na NVI fala que era de 80 a 120 litros. Vamos colocar na média aqui 100 litros? Se eram 6, quantos litros? 600 litros. Equivalente a 300 garrafas de 2. Tá certo? E provavelmente já tinha passado vários dias e poderia acabar o vinho, estava acabando. Então, Jesus dá um presentão aqui para esse casal. Olha uma nota aqui, Jesus não expõe. Jesus não é como um mágico que fala assim, eu vou fazer aqui uma encenação, uma mágica. Isso aqui é água, gente. Água. Aí uma musiquinha de mágico, chama as dançarinas para dançar aqui. Olha, isso aqui é água, tá vendo? É água. Eu vou transformar, não. Jesus é muito discreto, ele não precisa, ele é Deus. Ele nem toca na água. Ele só fala, encham as talhas, na outra Bíblia, encham os potes. Aqui, precisamos obedecer. É esse ponto que eu estou, nesse ponto, último ponto? Precisamos obedecer e fazer o que Jesus manda, aqui de 8 a 10, mesmo quando a gente não entende. Eu fico pensando, os camaradas pegando água no poço, os dois serviçais, os dois garçons, e um falando para o outro, ué, não acabou o vinho? O outro falou, por que a gente tem que pegar água e repor água? Não é o vinho que acabou? Ela falou para fazer tudo que ele falar, então vamos obedecer que a gente ganha mais. Aí encheu até a tampa para ensinar que não colocou água nenhuma lá. Não colocou vinho para disfarçar. Era só água mesmo, até a tampa de água. Água. Aí depois eles vão para o encarregado da festa, que provavelmente era um voluntário também, e quando ele prova daquela água agora, em algum momento ali no caminho, se transformou em vinho, e ele até estala os lábios. O que é isso? Geralmente se oferece o vinho melhor primeiro, porque depois que as pessoas bebem, já não tem um paladar tão sofisticado. Você chama o noivo, ele chama o noivo e fala, você guardou o melhor vinho para agora. O milagre aconteceu ali. Eu fico pensando nesse Deus tão maravilhoso, que quando sabe das questões da nossa vida, Ele deseja tratar com a gente, Ele fala para a gente ir lá no quarto, em secreto, conversar com Ele.
conversar com alguém, exortar alguém em secreto, não abrir, ficar falando da vida dos outros, ficar expondo um drama de uma família, uma complicação de um casamento, fala para você tratar. E a gente que é conselheiro bíblico, a gente tem que tomar muito cuidado quando alguém nos confia um drama pessoal, uma situação difícil, seja com filho, seja com parente. A gente tem que pedir: Deus, me ajude a segurar minha língua e não denunciar o drama daquela família. Eu quero ser como Jesus, eu quero proteger a pessoa, quero tratar o mais... Jesus era muito discreto. Quem ficou sabendo disso aqui, quem foi? O encarregado da festa que provou, o noivo que ficou surpreso, provavelmente, e os discípulos que creram nele. Pronto. Sem nenhum estardalhaço, ele manifestou a glória. É impressionante esse Jesus nosso. Então é necessário a gente crer, mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo. E Jesus vai nos orientar. O que ele falou? Encham os 6 potes. Às vezes você vai perceber que Deus está falando para você. É preciso você parar com esse relacionamento seu. É preciso você recomeçar isso na sua vida. Você está fraco, e essa sua fraqueza é por causa da sua falta de busca. É preciso você voltar de onde você caiu, você assumiu o compromisso, você assumiu votos e você parou. Você não obedece mais. A gente precisa lembrar, sabe de uma coisa? A obediência é a matéria-prima para vir o milagre. A gente não pode esquecer disso. É através da obediência, eles obedeceram, aconteceu um milagre. Será que a gente tem sido atento a isso? Ou a gente vai passando a vida, Deus não atua na minha vida, mas aí há obediência, há busca de Deus, há um interesse em buscar em Cristo como centro da nossa vida, ou a gente vai levando de barriga assim e achando que é assim. E aí, irmãos, essa questão de um vinho novo ser melhor, fala para nós que Deus sempre tem o melhor para nós do que o anterior, não é? Ele dá um coração novo, quando você crê. A gente anda em novidade de vida. Não é isso que fala a Bíblia? Ele colocou um cântico novo, Salmo 40, um cântico novo na nossa boca. Fala em Efésios capítulo 4 que ele nos faz um novo homem, uma nova mulher em Cristo, com justiça e retidão procedentes da verdade. Fala que ele tem uma nova aliança, olha a ceia do Senhor aqui, uma nova aliança. Tudo novo, tudo muito melhor, tudo muito belo. Novo céu e nova terra, garantidos para nós. Sempre, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, são as coisas maravilhosas e novas que Deus está preparando para os seus. A gente tem tanta promessa extraordinária. E aqui fala que ele manifestou, os discípulos viram a glória de Deus. Quando a glória de Deus é manifestada, nós experimentamos o favor de Deus e nós somos recompensados ao buscar a glória de Deus. A gente é que é beneficiado. Imagina sem Jesus nessa festa. Para você pensar nisso. Como foi bom ele ter sido convidado. Como foi bom, ele supriu. A alegria continuou, porque ele queria que aquele casal continuasse com um sorriso dos lábios. E às vezes Deus dá surpresas para nós, manifesta a glória, que a gente fala como Salmo 126. Quando Deus me restaurou, eu fiquei como quem sonha. Eu fiquei boquiaberto quando Deus me restaurou. Porque Ele faz isso. Às vezes você está no sufoco e naquela hora que você não imagina, vem um alívio. Para resumir tudo que nós falamos até agora, fazendo um resumo de tudo. Precisamos de Jesus como nosso convidado, não ignorar os espinhos da vida, contar com a sua ajuda e obedecer às suas ordens. E entre suas ordens é celebrar sua morte e sua ressurreição, é o que a gente vai fazer agora, participar da ceia do Senhor. Que momento tão maravilhoso. Já celebramos de manhã, foi tão gostoso, e vamos celebrar de novo. Nosso culto não é um velório, nosso culto é cheio de vida, porque Jesus é o dono da festa, Ele está vivo, Ele está conosco aqui, Ele está presente. E a gente precisa se alegrar muito com Jesus. Às vezes nós não celebramos como deveríamos. A ressurreição, a ceia é para você que já creu, entregou sua vida, convidou Jesus para morar no seu coração. Você falou, eu estou fechado com Jesus, eu sou discípulo dele, eu estou para o que der e vier,
eu estou ligado na minha igreja, eu amo a minha igreja. Mesmo que não seja essa, mas você está ligado a uma igreja, você está ligado a Cristo, porque o corpo de Cristo, nós somos apenas uma igreja local que faz parte do corpo maior, não é verdade? Você pode participar, mas a Bíblia fala para você se autoexaminar, não somos nós, é um autoexame. Se você ainda não passou por essa experiência, de novo, olha o novo, né? Novo nascer, você só assiste, você não precisa participar, mas que Deus faça arder seu coração, para ainda hoje você falar, eu quero Jesus. Eu vou convidá-lo hoje, para eu estar ligado com Ele, eu estar pertencendo a Ele como meu Salvador. Nós vamos então orar, antes de prosseguir, vamos orar. Senhor, seja bem-vindo, Senhor. Tu és o nosso convidado de honra. Obrigado por o Senhor nos convidar também, vinde a mim, e na Tua pessoa nós encontramos o sentido para viver, nós encontramos o banquete da vida. Jesus de Nazaré, nós te amamos. Obrigado pela Tua morte na cruz. Obrigado por esse pão que simboliza Teu corpo, que foi moído na cruz. Obrigado por esse suco que simboliza Teu sangue derramado na cruz para comprar a vida eterna para nós. Custou muito caro, nós não conseguiríamos pagar, nós não conseguiríamos comprar. Longe de nós tal pretensão, tal orgulho, porque não é pelas obras, é somente pela fé. Obrigado, Senhor, por tanto amor, tanto perdão, tanta esperança. Em nome de Jesus. Amém. Amém.